Olá, meu nome é Cibele, eu sou psicóloga e idealizadora do projeto Fluir Psico, que eu criei para pensar e cuidar da saúde psíquica das mulheres. Então, toda vez que eu faço um vídeo e que eu escrevo alguma coisa, eu estou pensando prioritariamente no público feminino. Essa é a jornada da culpa, então eu tinha preparado um vídeo sobre a culpa e esse vídeo estava muito difícil de ser feito, porque ele estava complexo e aí tinham vários aspectos e eu não conseguia deixar ele curto, e aí entendi que precisava separar em vários aspectos e cortar para também serem vídeos mais curtinhos. Então esse é o segundo vídeo. No primeiro, então relembrando, no primeiro eu propus que a gente pensasse sobre a culpa nas nossas vidas, né? Será que existe culpa nas nossas vidas? Será que eu sinto culpa? Como é que é isso da culpa pra mim? E depois, se eu sinto, como é que ela aparece, né? Tem coisas que eu deixo de fazer por conta da culpa? Tem coisas que eu me obrigo a fazer por conta da culpa? Espero que vocês tenham conseguido refletir um pouco a respeito disso. Sempre é tempo. E que vocês possam ter conversado também com outras pessoas, outras mulheres, pessoas amigas, pessoas da família também, porque é importante a gente ir construindo em conjunto. Mas essas perguntas, elas precisam ser feitas não constantemente, mas essas perguntas precisam ser feitas. De vez em quando a gente precisa parar e se perguntar: opa, o que eu tô fazendo? Como é que tá minha culpa? E outras coisas, né? Não só a culpa, mas de vez em quando a gente precisa parar pra fazer um balanço e entender como é que a nossa vida tá indo, né? E que coisas que a gente tá sentindo, que a gente tá escolhendo, se a gente tá vivendo no automático, enfim. E aí refletir sobre a culpa faz parte desse pacote, né? De balanço. Que a gente não faz só no final do ano, de preferência. Eu preparei um conteúdo sobre aspectos culturais da culpa. Então, quando a gente fala sobre culpa, é claro que a gente precisa pensar no aspecto individual e como isso funciona para nós, né? Como é que isso vem da nossa família, como é que isso se dá nas nossas relações. Mas existe não só uma influência, mas a forma como a gente pensa e sente também vem de aspectos culturais e sociais muito fortes, né? Então não dá pra gente deixar de olhar para esses aspectos, porque a gente vai estar deixando de criticar e repensar coisas importantes. Isso também faz sentido pra gente pensar uma redistribuição da culpa. Então, tá bom. Então eu tendo a me sentir culpada nessas situações e já entendi que eu funciono mais ou menos desse jeito, mas peraí, eu me sinto culpada também porque tem gente me culpando, porque a cultura me culpa, né? Porque eu cresci entendendo as coisas desse jeito e por isso eu me culpo também. Então a gente redistribui. Porque senão parece que a culpa é sempre nossa, que a culpa de sentir culpa é nossa também, e a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso e deixar de sentir culpa, e não é bem assim. Então são três aspectos. O primeiro aspecto é para a gente pensar um pouco na colonização. Então, pensando especificamente, bom, a gente pode pensar no continente inteiro, mas pensando especificamente em Brasil. Nós tínhamos aqui diferentes populações, diferentes povos indígenas, e eles eram autônomos, né? Então a gente nunca precisou de Europa que viesse aqui e fizesse alguma coisa por nós, né? Nós nos organizávamos de forma independente. E aí, quando os portugueses chegam e invadem o Brasil, começam a se instalar aqui e explorar o Brasil de jeitos diferentes, né, ao longo da história, eles se utilizam de vários argumentos políticos, mas também religiosos, né? E alguns argumentos religiosos, por exemplo, para dizimar a população indígena e para escravizar a população sequestrada de África, eram os seguintes, coisas que a gente vê registradas. Porque os índios não têm alma. Eles não têm alma, então eles não, nem podem ser salvos, né? Não adianta a gente se preocupar com eles, se preocupar com esse tipo de coisa. E a África era tida como o continente do pecado, continente pecaminoso, continente que precisava ser salvo. Então, utilizar esse argumento para sequestrar corpos de lá, para trazer essas pessoas, suas tecnologias, suas filosofias, seus saberes, mas retirar o direito desses povos a tudo isso para dizer, olha, nós é que somos civilizados e nós é que somos referência de povo e nós que somos cristãos podemos dar uma oportunidade de vocês se redimirem. Então vocês podem trabalhar para nós, né?
E então, argumentos religiosos foram utilizados no sentido do genocídio da população indígena, da escravização e do genocídio da população negra também. E o quanto que a gente não traz isso hoje, né? Faz muito pouco tempo que a escravidão acabou, a gente precisa lembrar que 130 anos é muito pouco tempo. E a gente ouve, né, vai crescendo e aprendendo também coisas do tipo, o índio como um folclore, né? Porque é o dia do índio, o índio como um folclore. E a gente também aprende, culturalmente, a ter medo, né, de todas as manifestações da religiosidade que vem de África. Então, essas coisas são exemplos também disso que a gente traz da colonização. Né? E aí, o que acontece? A gente internaliza. Então, pensando na população indígena e pensando nas pessoas que têm uma ascendência indígena, nas pessoas que são negras ou que têm uma ascendência africana, o quanto é que também, apesar de isso muitas vezes não estar na consciência, mas está de alguma forma internalizado de que eu tenho uma culpa por existir, né? Eu preciso me redimir porque eu sou culpado de alguma coisa. Então, acho que esse é o primeiro aspecto pra gente pensar. O segundo aspecto é... Eu pensei em como dizer isso para que não ferisse ninguém, então principalmente as pessoas cristãs. Então eu vou avisar que isso pode doer, mas isso não é uma crítica a nenhuma religião. Né? Eu vou falar aqui da instituição do cristianismo, da instituição da Igreja Católica, em toda a historicidade, né? Para a gente olhar um pouco para a história do cristianismo e da Igreja Católica enquanto instituições, né? E não enquanto religião, porque o que eu vou falar aqui não reflete valores cristãos, né? Como o amor, como a bondade, não reflete isso, não é uma crítica a isso, então é para falar mesmo da história das instituições. Né? Então, para a gente pensar desde quando a Igreja Católica e o cristianismo colocam a mulher no lugar do pecado. Né? O símbolo do pecado é a mulher. Quem é que seduz para o pecado? A mulher. E então, o quanto que isso não nos traz uma culpa muito grande por existir. E se existimos, então, precisamos nos redimir. Então, precisamos ser mulheres santas, né? E abdicar do prazer, por exemplo. E abdicar de ter uma vida própria, né? De ter desejos e viver a serviço de alguém. E aí, pensando na questão da colonização também, e nas interseccionalidades e nos cruzamentos de tudo isso, as coisas ficam mais complicadas, né? E aí, pensar na questão da culpa se torna também mais complicado. E adicionando a isso, um último aspecto que eu queria falar, que é a criminalização da pobreza. Então, a gente entende, e a gente ouve muito isso tá também na mídia, isso tá nas novelas, isso tá numa cultura popular, né, nos ditados populares também, que quem é pobre é preguiçoso, né, incompetente, não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, não é inteligente o suficiente, né, e é por isso que não sobe na vida, é por isso que não vence na vida, né? Quantas vezes a gente não ouve isso e muitas vezes até a gente pensa isso, né? Então, ser pobre é como se já fosse uma culpa, né? Como, não, eu sou pobre, então eu já sou culpada por ser pobre. Daí eu já sou culpada por ser mulher, daí eu sou culpada por ser negra. E aí, pensando que esses aspectos todos, eles vão se entrelaçando e entrelaçando com várias outras questões, né? Que também são familiares, que também são específicas de culturas de regiões diferentes, de cidades diferentes, e cidade grande, rural, enfim. Então, pra gente pensar um pouco, refletir sobre todos esses aspectos, conversar sobre eles, né, trocar ideias sobre eles e redistribuir as nossas culpas, né, porque as culpas que a gente sente, elas também têm uma origem no social e a gente precisa redistribuir e falar, isso não é meu, né, isso não é meu e eu não aceito mais. Então, acho que é isso por hoje. Me falem se faz sentido pra vocês, como é que são essas coisas pra vocês. E aí, nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana, provavelmente. Um beijo.